Oi, gente. Boa noite. Paz do Senhor para quem está aí do outro lado, está me assistindo agora ou que depois, amanhã ou alguns outros dias vão ver o vídeo inteiro ou algum pedaço. Quero agradecer a Deus por todos que estão aí do lado, que Deus guarde cada um de vocês, que Deus proteja cada um de vocês e que Ele possa, nesse tempo difícil, né, que não só nós aqui do Brasil está passando, mas que nesse tempo difícil que o mundo está passando, que nós podemos ser protegidos por Ele, no mundo não só físico, mas também no mundo espiritual, que nós possamos ser cobertos por Ele, ou que nós podemos ter a proteção dele tanto na parte visível e também invisível. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu acredito que Ele pode sim guardar não só nós, mas também guardar todos os nossos familiares. Eu quero ser breve aqui, porque o horário também está um pouco extensivo já, mas eu quero ser breve. Eu queria, se vocês estão com a Bíblia aí, ou já vão separando, já vão abrindo a Bíblia no 1 Coríntios, só ver aqui, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo. Aí eu vendo esse versículo e meditando na palavra de Deus, eu fiquei pensando, como é que pode um homem escrever esse versículo se ele foi pedrejado, se ele foi massacrado? Só ter uma ideia, ele foi preso 7 vezes, ele foi chicoteado 5 vezes, ele foi espancado 8 vezes, ele teve 3 naufrágios em 30 viagens. E ele escreve esse versículo, que eu vou ler agora aqui para vocês, assim. 1 Coríntios 10, 13 está escrito assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Um homem que escreveu esse versículo é esse que eu acabei de falar com vocês. É um homem que foi preso 7 vezes, foi chicoteado 5 vezes, espancado 8 vezes, teve 3 naufrágios em 30 viagens. Além de ter sido preso em Filipe, expulso em Bereia, ridicularizado em Atenas, foi considerado louco em Coríntios, onde ele escreveu esse versículo, foi apedrejado na Galácia e ainda assim queria pregar em Roma, aonde ele foi condenado. Eu, vendo esse versículo e meditando na palavra de Deus, eu fiquei pensando, como vencer as tentações? Como nós devemos vencer as tentações? Por mais que as tentações que nós achamos que seja um absurdo, que nós não vamos conseguir suportar, a Bíblia nos informa que vós não veio sobre vós tentação senão humana, e não deixará e que não vos deixará tentar acima do que podes. Então toda tentação que vier em você, vier a mim, nós não conseguimos suportar ela de uma forma que depois, mesmo que o final não seja conforme nós queríamos, mas nós vamos suportar ela até o fim. Vocês vão entender o que eu quero passar para vocês. Primeiro, eu estava assistindo o programa aqui um tempo atrás aqui da Discovery e eu fiquei impressionado com um documentário. O documentário falava sobre a Fossa Mariana. É uma cratera no subterrâneo, vamos dizer assim, na profundeza do mar, que esse buraco, na profundeza do mar, ele tem 11 mil metros de profundidade, tem 2.550 quilômetros de extensão. Só para vocês terem uma ideia, o Monte Everest tem 8 mil metros de profundidade, 8.800 de altura, o Monte Everest. E o Grand Canyon, ele tem 446 quilômetros.
Se você pegar essas duas comparações, eles ficam pequenos dessa fossa mariana, que tem 11 mil metros de profundidade e 2.550 quilômetros de extensão. Aí, em 1960, o ser humano conseguiu chegar a 10.900 metros de profundidade nessa fossa mariana. Foram dois homens, um americano e um suíço. E até naquele momento, os cientistas eles não acreditavam que havia vida lá embaixo, numa profundeza muito, vamos dizer assim, um local onde eles achavam que não havia vida. Só para você ter uma ideia, quando eles foram descendo com o submarino, a pressão lá embaixo é 1000 vezes maior que a nossa aqui. É como se fosse 50 aviões espremendo você. Você imagina como que é essa pressão lá embaixo. E eles foram chegando. E o primeiro vidro do submarino rachou, quando eles chegaram a 6 mil metros de profundidade. Mas eles foram continuando e falaram para não parar, que eles queriam chegar. E eles chegaram com um vidro só do submarino, chegaram a 10.900 metros. A surpresa deles, e depois que eles voltaram à superfície e contaram, até os cientistas ficaram abismados, que quando eles viram lá embaixo a superfície, eles viram vida. Eles viram peixes, eles viram corais. A um local onde que não havia vida, que todo mundo achava que não havia vida, ali havia vida. Ali tinha peixe, tinha corais, tinha todo um contexto de vida. E eles ficaram abismados. Eu falei, como é que pode ter vida aqui embaixo, numa pressão tão forte, aonde nós tivemos que descer com um equipamento daquela época de última geração, quase que não conseguimos chegar, e os peixinhos estão aqui nadando tranquilamente. Aí eu, assistindo aquele programa, fiquei pensando, peraí, tem alguma coisa aí que, primeiro, dá uma pregação. Então, tem alguma coisa aí que não terminou. E eu fui pesquisar. Por que os peixes lá embaixo, eles ficam nadando tranquilo, igual nós ficamos andando aqui na superfície, e com eles aguentam aquela pressão, e nós temos que ir todo equipado para tentar chegar nessa pressão que eles estão. O segredo está na criação dele. O segredo já está em Deus, já está na criação deles. Deus, quando criou eles, criou a parte interna dos peixes. A pressão que existe dentro deles é maior que a pressão que está fora. Ou seja, a pressão interna que há nos peixes, ela é superior à pressão externa. Com isso, ele anula essa pressão e eles não são esmagados. Por isso que eles começam a nadar tranquilamente. Vou repetir. A pressão interna dos peixes é maior que a pressão externa. A pressão interna anula a pressão externa. Por isso que eles nadam. Por isso que eles não morrem lá embaixo. Depois desse documentário, dessa pesquisa que eu fiz, né, pesquisando livro, internet, eu fiquei pensando, aí está o segredo de nós vencermos as tentações. E como? Uma pergunta para você que eu faço agora desse lado. Como está a sua pressão interna? Como está a sua pressão interna? Ela está de uma forma que consegue vencer a pressão externa? Ou seja, a sua pressão interna está cheia da presença do Espírito Santo, que consegue combater as tentações externas? Eu não consigo vencer as tentações, eu não consigo vencer esse tal pecado, eu não consigo vencer essa luta. Mas por que você não consegue vencer? Porque você já parou para pensar se a sua pressão interna ela está em dia? Se a sua pressão interna ela está acima da pressão externa? Se você não buscar a presença do Espírito Santo, se você não buscar a presença de Deus, se você não se santificar dia após dia, você vai chegar num tempo que a pressão externa ela vai te esmagar. Vai ser igual os aviões esmagando aqueles homens que tentaram descer na profundidade. Se eles não tivessem preparados com as roupas e com o submarino, eles seriam esmagados.
Se você não se preparar para o mundo hoje, sem a presença do Espírito Santo, as tentações vão te esmagar e vão acabar com a tua vida. Não só com a sua vida, eles vão acabar com a tua família. Nós estamos numa reta hoje do mundo que tudo que nós fizermos, nós vamos refletir para outras pessoas. Se você fizer coisas boas, vai refletir nas outras pessoas que elas vão querer imitar você. E isso também vai refletir na sua família. Então, seja cheio da presença do Espírito Santo. Mas eu sou cheio, pastor, da presença do Espírito Santo. Eu consigo vencer as tentações, eu consigo fazer aquilo. Mas tem gente que não consegue fazer. Tem gente que está com a sua pressão interna totalmente desregularizada. Não está regular a sua pressão. O problema não é a pressão ser diferente. A pressão tem que ser, uma tem que ser maior que a outra. O problema está se a sua pressão, que é maior, se ela não vai deixar você na presença de Deus ou fora de Deus. Se você ficar com a sua pressão externa acima da pressão interna, se você deixar os problemas do mundo, as suas tentações, vencer os princípios de Deus, você certamente, futuramente, isso é quase certeza, você ter um final triste, um final infeliz. Sabe? Outra coisa. Eu estou até aberto aqui a Bíblia, em 1 Samuel 17:40, lá conta a história de Davi. Davi pegou, brigando com Golias, na hora da guerra. Só que antes, se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ver que Davi, ele foi no riozinho, pegou 5 pedras e foi para a guerra. Ali eu fiquei pensando, por que Deus permitiu que Davi pegasse 5 pedras? Por que ele não pegou só 2, não pegou só 3, não pegou, sei lá, mais 10, colocar no bolso, ia para a guerra? Eu até nesse momento, eu tinha o conhecimento de que ele pegou as 5 pedras para quê? Se ele errar a primeira, ele acerta a segunda. Então ele já foi preparado. Errou a primeira, eu acerto a segunda. Errou a segunda, eu acerto a terceira. Então ele já foi preparado, no meu entender. Mas se você for ler a Bíblia, não é isso. Deus é tão bom você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, que você consegue entender certos pontos. Por que Davi pegou 5 pedras? Isso está na Bíblia. Ele pegou 5 pedras por causa de 2 Samuel 21, do capítulo 21, do versículo 15 ao 22, e de 1 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 8. As 5 pedras que Davi pegou, uma era para Golias e as outras 4 eram para os irmãos dele. Você acha que quando ele derrubasse o Golias, você acha que os irmãos dele não iam vir atrás? Você acha que se ele, com os irmãos dele sabendo, mataram o nosso irmão, vamos lá guerrear com os israelitas. E quem foi que pegou? 5 pedras. Com 5 pedras, ele conseguiu derrubar os 5 gigantes. Cada pedra era para cada gigante. Então, você que está aí me olhando, está aí assim, com o olho até estralado, né, nessa madrugada, porque querendo ou não, tem gente que está trabalhando ainda, que vai trabalhar, mas está aqui assistindo um pouco daquilo da palavra de Deus que eu estou levando. Lembre-se, toda aprovação que você passar, ela vai terminar uma e vai vir outra. Ela vai terminar uma e vai vir outra. Davi derrubou Golias com uma pedra, mas sobrou 4. As outras 4 eram para quem? Para derrubar os outros 4 irmãos dele. Eu vou repetir. 2 Samuel 21, capítulo 21, versículo 15 ao 22. E 1 Crônica, do capítulo 20, do versículo 1 ao 8. Você só vai vencer as suas tentações, os seus pecados, se você estiver cheio da presença do Espírito Santo. Caso contrário, você não vai conseguir vencer. E dia após dia, por mais que nós oramos e continuaremos orando para que as pessoas sejam curadas, sejam salvas, né, dessa doença invisível que é o coronavírus, mas vai vir dia pior. Vai vir dias
que nós vamos ter que se esconder não só do corona, nós vamos ter que se esconder da sociedade, nós vamos ter que se esconder do sistema, porque vai haver época que nós vamos combater, eles vão combater a nossa fé. E aí vai chegar o tempo que nós devemos, ou a gente vai seguir a Cristo, ou a gente não vai seguir a Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que Cristo é a luz do mundo e que nós também somos essa luz. Se a gente seguir a Cristo, nós somos essa luz. E eu estava aqui sentado aqui, até estava olhando para o teto aqui. Na época de calor aqui em casa, chegam uns bichinhos, né? Uns mosquitinhos, eles ficam voando aqui, bate para lá, bate para cá. Só que o interessante é que eles ficam só na lâmpada. E eles ficam batendo, tal, fica batendo. Aí eu procurando o livro e vendo parte de biologia, eles, não é que eles foram na lâmpada, né? Eles foram em direção à luz. Porque quando não tinha essa luz artificial, vamos dizer, essa lâmpada, eles voam em direção olhando para a Lua. Então, eles olhando para a Lua, eles conseguem sobrevoar as árvores, conseguem sobrevoar tudo com foco na Lua. Aqui, como a lâmpada está mais próximo para eles do que a Lua, então eles vêm direto na lâmpada. Então, eles ficam rodando aqui, ficam batendo, e tanto que bate, vai chegar uma hora aqui que eles vão morrer. E que você? Eu fico pensando, na hora eu fiquei olhando, fiquei pensando, e agora? O que nós somos? Nós somos a lua ou nós somos a lâmpada? Nós somos a luz artificial ou nós somos a luz verdadeiramente? A luz artificial que eu quero dizer aqui para vocês é que nós podemos ser, isso pode interpretar dessa forma, né? Que nós podemos ser a luz do mundo, que Deus nos chamou para ser a luz do mundo, mas nós podemos ser também a melhor ou a pior propaganda de Deus aqui nessa terra. Ou nós somos a luz de Cristo, ou nós vamos ser a pior propaganda de Deus aqui. Nós temos que ser sim a luz, nós temos que ser sim a presença do Espírito Santo habitar em nós, para que nós possamos demonstrar essa luz para os outros. O que adianta? Eu sempre falo, o que adianta nós estarmos na igreja, pregando, cantando, louvando, pulando a Deus, mas nenhuma atitude aqui fora, nenhuma luz de Cristo aqui fora? Não vai adiantar. Nós vamos ser uma luz artificial, que quando as pessoas chegarem em nós, ela vai bater, vai se decepcionar e vai morrer. Nós devemos ser a luz verdadeira. Nesse caso que eu quis comparar, nós devemos ser a luz da lua, que sabe guiar por cima das árvores, por cima dos matos, e que não vai acontecer nada com eles, que eles vão sobreviver até a luz do sol raiar. Olha, eu peço até para vocês, nessa noite, aonde vocês estiverem, que vocês pensem, reflitam sobre essa pequena palavra, que a nossa vida seja refleta de luz, que a nossa luz que habita em nós seja Cristo, mas para essa luz de Cristo que habita em nós seja verdade, nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo, e só assim nós conseguiremos vencer as tentações. Sem isso, nós não conseguiremos vencer as tentações. Só para terminar, eu aprendi que cada dia, todos os dias, até o último dia, nós temos que andar sobre as águas. O rio que Jesus andou por cima das águas, o Mar da Galileia, ele tem 48 metros de profundidade. E ele é um dos rios, se eu não me engano, o rio mais doce, mais profundo do mundo. Só que quando Pedro falou, mestre, é você, manda eu ir. E Pedro foi, e Jesus falando para ele, né, pode vir que sou eu. Pedro foi até Jesus. Só que Pedro foi até Jesus na tempestade, à noite, ondas, vento.
até chegar a Jesus. E quando ele estava chegando em Jesus, ele se perdeu, tirou os olhos de Cristo, mas Cristo estava perto dele. Ele clamou a Cristo e Cristo puxou ele pelo braço. E ele, junto com Cristo, voltou para o barco. Mas no meio da tempestade, na noite, com ondas fortes, e para chegar no barco, Jesus não poupou o vento e a provação. Às vezes a nossa provação pode acabar. Só que, como eu disse, uma provação vem a outra. E você tem que estar preparado, cheio da presença do Espírito Santo, porque quando você terminar uma, aquela experiência vai te fortalecer para você fazer outra. Quando você terminar essa segunda, a terceira que vier vai fazer outra. Até chegar no quinto gigante. E quando você chegar no quinto gigante, você vai derrubar esse gigante e você vai vencer no nome de Jesus. Você que está do outro lado aí, se você quiser deixar uma mensagem, o seu nome de oração, se você quiser um pedido, pode deixar que durante a semana, provavelmente no fim da sexta-feira, estarei orando por todos os nomes. Qualquer coisa que você está almejando em desejo, a gente estaremos orando para você. Às vezes por cura, às vezes por salvação, às vezes por livramento. Alguém da família está precisando de algo especial, ou próprio você que está aí do outro lado aí está precisando de alguma ajuda. Ei, Cristo te ama, Cristo quer mudar a sua vida, Ele me salvou, Ele quer te salvar, só que a única coisa para a gente ser salvo é só a gente aceitar Ele e seguir a Ele. Ele é o único caminho, não há outro caminho além dele. E outra, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer o melhor, você quer vencer as tentações? Seja cheio do Espírito Santo. Se a sua pressão interna se for cheio da presença do Espírito Santo, você pode ter certeza que as tentações externas eles serão anuladas pela presença do Espírito Santo. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a tua família seja protegida nesse tempo, como Deus protegeu o povo de Israel na época das 10 pragas. Ele também vai proteger a sua casa e nenhum mal chegará até ela. É esse o meu desejo, é esse o desejo da minha família, para você e para a tua casa. Que Deus abençoe no nome de Jesus.